Bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa com pessoas que continuam sonhando, trabalhando e escrevendo belas histórias de vida. Este podcast precisamente é para falar disso, para falar de experiência, porque aqui a experiência é o currículo. Continuamos neste segundo episódio, conversando com Paula Marcosi, que já nos contou histórias maravilhosas no primeiro episódio. Recomendo que você assista. E agora vamos continuar a conversar com ela a respeito de outras experiências, outras situações que ela já viveu e que são muito divertidas e vocês vão acompanhar. Começando com aquilo que a gente prometeu no final do primeiro episódio, um filme que te marcou e que você me disse que a última frase do filme tem muito a ver com a tua vida e te impactou muito. Conta pra gente, qual é o filme e como que foi isso? O filme é um filme da Netflix que se chama Amores Traiçoeiros. O nome já é. E assim, interessante, né, que é a história de uma mulher de 60 anos, né? Não conta todo o spoiler, né? Porque senão as pessoas... tal, e conheceu um cara mais jovem, eu assistindo, eu falei, cai no golpe quem quer. Mas aí, assim, no desenrolar do filme, uma mulher maravilhosa, bem, assim, sabia o que queria, né? Sim. E, por exemplo, uma das cenas do filme que me tocou muito, até em função, os filhos, vendo que ela se envolvendo com um cara mais jovem e tal, falando, aí tem. E ela é uma mulher de posses, né? Então, os filhos foram querer intervir, né? Assim, ela não é capaz, aquela coisa, né? Vai se deixar enganar. E assim, aquilo me bateu muito forte, porque é aquilo, eu me vi naquela situação. Então, assim, eu não tive filhos, pra sorte deles, né? Essa frase é ótima. Apesar de que os sobrinhos te adoram. Mas... sim. Aí deles, se não, Titi acaba com eles. Aí deles, se eles disserem que não me amam. Nem pensar. Mas continuando com o filme, e aí? Então, aí eu me vi até nessa cena do filme, eu falei, cara, isso não vai demorar muito tempo, vai acontecer comigo. Porque, é assim, eu não tive filhos, então, assim, eu tenho a minha família, irmãos, sobrinhos e tal. Vai chegar algum momento da minha vida que alguém vai me dizer, Paula, você não tem mais capacidade de tomar esse tipo de decisão. Nossa, aquilo bateu aqui dentro de mim. Então, assim, faz parte. Claro. Faz parte que a gente fez isso com a minha mãe. Porque a gente tinha que tomar decisões com que ela já não podia. Mas aquilo me bateu muito forte porque eu sou muito livre. Eu sou muito assim, eu sou daquelas pessoas que eu não levo problema para ninguém. Não quero ver ninguém depois comentando fala mentira lá atrás, não levo problema para ninguém. Aí tá, assisti a série, que eu não vou dar spoiler, vai lá assistir, que é bem legal. É uma série. É uma série. Rapidinha, mas assim, vale muito, porque é pela história, pra mim foi muito legal, porque foram coisas que me trouxeram. Você se viu naquela personagem. Que eu falei, como será que eu reagiria? Interessante. Tá certo que o namorado que ela arrumou, eu também gostaria de um namorado daquele. Não ia achar ruim, não, porque era um gato. Mas aí o final da série, aí uma frase que tinha no final da série, que aí eu voltava com o controle remoto. Várias vezes. Várias vezes eu falei, não, peraí, deixa eu ver, o que eu tô lendo? Peraí, não, de novo. Que aí a frase é assim, ao invés de uma decepção que mata, eu prefiro um engano que me dê vida. Aquilo foi uma... O que quis dizer isso pra mim? Porque eu estava vivendo um momento, até profissional aqui, né? Eu tenho minha casa tranquilo, meu trabalho, mas estava tudo muito morno. Gosto de fazer o que faço, mas sabe quando tá morno? Assim, eu já conheço até clientes, já sei onde vou. E assim, eu falei, eu preciso de vida. Então, assim, eu preciso nem que seja de um engano, mas que me traga vida. Aí, no dia seguinte, eu falei, quer saber? Vou embora de Brasília. Vou morar lá, perto da minha família. Isso foi há quanto tempo? Há 2 anos atrás. Aí eu falei, vou morar perto da minha família, até porque eu tenho bom senso, né? Me cuido, tal, mas é um dia a menos. De qualquer forma, a gente não sabe. Ele é que comanda.
E assim, até para, como eu não gosto de dar trabalho para ninguém, não vou dar para amigos, né? Então, assim, você vai envelhecendo, lógico, você tem que ter o bom senso, que você precisa ter uma rede de apoio. Então, assim, quem é a rede de apoio? É a sua família, não são seus amigos, né? Que você vai dar trabalho, né? Falei, não, já vou lá para perto. Eu falei, aí falei com algumas das empresas que eu trabalho e todo mundo, não, se você for, você leva, você A vai fazer o que você representação. faz aqui, você Sim. faz lá. E aí aquilo, Juan, já foi me dando, parece que colocou um negócio na veia, um, um energético que falou assim, meu. Aí eu já comecei, aí eu fiquei doida. Eu falei, Você cara, eu vou estava na embora. beira de se lançar para uma coisa, quer Eu dizer, falei, eu vou embora, agora vou. Aí falei, avisei minha família, botei minha sobrinha para começar a procurar apartamento para mim. Não, procura, manda foto, vai, liga e procura. E já fiz aquele alvoroço, todo mundo já contando que vem, 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 vem. Tal. Liguei para uma amiga corretora, né? Que, coitada, só dei trabalho, porque ela não ganhou um centavo, né? Ela fez tudo certinho, trabalha muito bem, inclusive. É, para vender o teu para apartamento. vender. Então, ela levou 3 pessoas lá, de 3, assim, que 3 aquela coisa de fazer uma proposta, aí deu certo, uma determinada lá, né, deu certo. E a advogada dessa pessoa, né, falou: "Olha, a pessoa se interessou, quer fechar, chegou no valor que eu queria, tal, não sei o quê". Então ela já pediu assim: "Me passa o seu Pix". Porque ela já vai fazer A transferência. a transferência. Aí eu falei: "Ai, não, tá, né". Eu já tinha comprado caixa, eu estava embalando minhas louças, vendo carro de transporte. Não, eu já estava lá na frente. Sim. Aí a tal da advogada me ligou pouquinho tempo depois, algumas horas depois: "Olha, Paula, a gente está com um problema aqui burocrático, que era com relação ao meu IPTU, que ele estava como comercial, é residencial". Eu falei: "Eu nunca soube disso". E assim, porque eu sou péssima para essas coisas. Falei: "Gente, é sério?". Aí entro no sistema, no site, né, da Receita para pedir e tal. Aí a pessoa me disse: "Olha, infelizmente, ela não vai poder aguardar, porque não tem um dia certo, de 1 a 30 dias para fazer". Aí ela falou: "Não, a pessoa decidiu, vai optar por outro apartamento que ela viu". Eu falei: "Tá, tranquilo". Aí eu tenho uma coisa comigo que é mais ou menos assim, naquele primeiro momento vem assim: "Putz, deu tudo errado". Mas eu tenho comigo, com esse meu otimismo, e a vida me ensinou isso, porque eu passei por várias situações assim. Se deu tudo errado, é porque vai dar certo. Que Eu fui bacana isso. parada, Como que é a história? Se deu tudo errado, é porque vai dar é certo. porque vai dar E certo. tipo assim, e é muito, até naquilo que eu acredito, espiritualidade, eu creio muito em Deus. Então, assim, se eu fui parada nesse, já estava tudo caminhando. Deu tudo. E assim, como é que de repente acabou tudo? Eu falei, tem coisa vindo por aí. E assim, em 1 semana, 10 dias, aí eu comecei a fazer um trabalho com uma Bom, mas aí empresa. então estragou o negócio da venda do Não, apartamento, você teve que estragou. pôr um pé no freio em tudo e falar: Sim. "Bom, Não, não vou recuar". ver. Comecei a tirar tudo das Sim. caixas, bota tudo no lugar, né? E ao mesmo Passa a tempo massa continuava o corrida no trabalho. lugarzinho do quadro que eu tirei, bota o quadro de novo, tá? Sim. Aí, porque assim, eu fiquei meio que assim de stand-by, eu falei, vou esperar, o que que vem? O que que será que vem? Porque na realidade, a gente acha que a gente está à frente da coisa, não tá. A gente toma a iniciativa, mas a decisão não é absolutamente nossa, naquilo que eu acredito. Aí assim, sei lá, em 10 dias, até voltada com uma empresa que trabalha no meu segmento, a coisa meio que fluiu, comecei a conversa, eh, coloquei esses produtos aqui em clientes meus, que em termos de comissionamento, que é aquilo que eu trabalho, cara, um valor expressivo. Eu falei: "Nossa". E assim, 10 dias depois em do 10 negócio ter dias estragado, dá pra te aham, impediu de ir para o interior de São Paulo. me Perfeito. aparece uma oportunidade com essa empresa, que me colocou aí com a empresa, com um cliente que teve o interesse. Fui lá, forneci, e assim, o resultado em termos financeiros, eu falei: "Cara". Aí eu parei, eu falei: tá explicado".
com o que não foi. Então, assim, naquele momento, além de ter tido um ganho financeiro expressivo, que foi bem bacana, me trouxe o fato de ser um produto novo, ele me trouxe a vida que eu precisava para visitar todos os meus clientes de novo, Claro. para falar sobre aquele produto. Não, e parece como um sinal, essas vendas que apareceram depois de ter cancelado a mudança de cidade, Uhum. te deram como que o norte para dizer, olha, era para ficar aqui, tem É. coisa boa aqui. Foi São exatamente isso que aconteceu. Aí, assim, mas o mais interessante é o que eu falo, não é a coisa do dinheiro, não foi. Mas ela me trouxe um gás, eu falei: "Nossa, eu vou visitar o Juan, eu vou lá na Carol, eu vou lá no Paulo e não sei o quê para falar". Ele me trouxe a vida que para mim estava todo mundo, porque as outras eu já conheço Claro. e tal, enfim. Aí eu falei: Aí eu tenho que desfazer tudo, né. Mas aí, assim, mas teve fatos, assim, que foram interessantes, porque aí os meus amigos queridos daqui, eu tenho uma amiga Festejaram que você não foi embora. não, é assim, teve uma que mandou áudio chorando, porque: "Não, eu tô feliz, mas eu tô triste". Ela Hum. sabe quem é, ela sabe. Eh, amigos que eu tenho uma amiga que maravilhosa, que um dia eu vou te apresentar, Ah, inclusive, que maravilhosa. Ela resolveu fazer uma festa, um almoço de despedida pra mim. Aí fui pra casa dela, ela recebe muito bem, cozinha, sim. assim, sabe daquelas pessoas, assim, que Excelentes não, anfitriãs. tão maravilhosa que ela conseguiu. Cheguei lá, né, para o almoço, ela falou: "Ah, vou chamar aqui a fulana, ciclana, amiga". Chegou lá, ela conseguiu trazer uma grande amiga minha, Cris, de Goiânia, sem eu saber, pra Cris participar desse almoço pra minha despedida. Então, assim, eu tive despedida dos amigos que falaram: "Pô, não acredito, tô feliz que você vai, mas tô triste que você vai, Sim. você podia ficar". Então, assim, eu tive vários eventos de despedida. Aí hoje todo mundo joga na minha cara que eu sou uma picareta, uma pilantra, porque eu não ia. Eu fiz tudo isso pra ter as festas de despedida, almoços e não sei o quê. Agora tem Aí que fazer festas porque você ficou, né? não, pois tá vendo, né? Aí, eu tenho que fazer. Claro. Boa, eu vou mandar isso para as pessoas Se fazerem. vocês gostam tanto de mim, agora comemorem que eu fiquei. Vocês queriam era me Tipo, mandar embora. pois é, tipo isso. Mas assim, é muito interessante. Então, aí assim, é tudo que o casco é duro. Então eu fui, ao longo da vida, com experiências que eu tive, como eu gosto de ser desafiada, sabe? Então assim, vai dar tudo errado, mas não vai mesmo, não permito, não vai. Uma vez você me Hum. comentou que também você fala em relação às doenças, isso. Quando você acha que vai ficar meio ruim, você fala, não vou ficar. E como é que é essa história? Não, essa é cavernosa. Diga. Podemos falar mesmo dela? Abertamente. Então, Aqui a aí assim, conversa é sua. eu sou péssima para data, mas eu vou botar 20 anos atrás. Uhum. Devia ter uns 40 anos, 38, 40 anos. Eu passei por um momento financeiro dificílimo, mas dificílimo. De tipo Isso é muito bom de destacar, é. Paulo, que as pessoas pensam que, por exemplo, nós estamos aqui, não, eles não sabem o que é dificuldade, eles nunca passaram dificuldade. E aí, cada um de nós, um Meses. dia alguém vai me entrevistar e vai saber também que eu já passei Nossa, não, e assim, situações. são coisas Conta assim pra gente isso em aliás, detalhe, porque é essas legal. dores, assim, eu tenho tanto orgulho de Ah, puta, tem história demais. Mas nessa específica, foi um momento muito difícil que eu passei financeiro, porque eu fui arcar com contas de uma outra pessoa que eu me senti responsável. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu passei meses comendo miojo uma vez por dia, porque eu não tinha dinheiro para nada. Vendi o carro, aí eu ia atender cliente, eu morava no sudoeste, eu tinha cliente para vir atender aqui, Asa Norte, Asa Sul, e assim só para que as pessoas tenham uma ideia, isso aí é, é coisa de 15 a 20 quilômetros de distância. sim, por aí. Por várias porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Uber, acho que não, Uber nem tinha, pegar táxi, imagina. Então, e assim, cara, eu não tenho como me entregar, eu tenho que trabalhar, eu vou fazer o quê? E lá na minha família, ninguém sabia porque eu sou daquelas. É um problema eu
entrei dentro desse problema, não vou passar para ninguém. Eu sou muito assim, o problema é meu, eu que me vire para resolver. E aí tá, dificuldade financeira, eu pegava, saía do Sudoeste, tinha cliente para atender Na aqui Asa na Asa Sul. Sul. Eu saía, acordava tipo 4h30, 5 horas da manhã, porque aí toda arrumadinha. Isso é Porque muito interessante de contar. Isso É. aí, você está falando de uma distância de 8 a 10 quilômetros. Pois é. E aí? Aí, conta. Aí, né? Aí me arrumar, que eu sou muito vaidosa, eu sou Uhum. igual a minha mãe. Sim, E assim, igualzinha a minha mãe, eu sou arrumadinha. Posso estar quebrado, mas eu tô arrumadinha. sim. Aí eu saía, eu ia a pé para visitar, saía tipo 4h30, 5 horas da manhã, 6 horas, dependendo do horário da visita. Ia plena, andando, a pé, Não tinha andando dinheiro para isso. pegar um Nada. transporte. Aí chegava lá com essa cara, né? Assim, sem Um noção. paninho para limpar o sapato. Ah, sim, eu tenho. Lencinho umedecido, adoro. No meu caso, você for lá, tem um lencinho que dá aquele dá aquele tratinho lá, né? Mas assim, plena. Reclamar, nem pensar. Porque era da onde eu poderia tirar algum sustento. E aí, o trem ficou muito tempo assim. Neste meio tempo, eu descobri que estava com um mioma, que empurrando o meu endométrio, e assim, eu passei 1 ano e meio menstruando, porque Nossa. empurrava, sangrando, 1 ano e meio. E assim, aí eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro, eu tinha uma médica na época que me atendia sem me cobrar, mas assim, o tratamento ela não podia Claro, me bancar. dar, né? Eu vou fazer, ai, paga a cirurgia. Então, 1 assim, ano e meio sangrando. sangrando. Imagina o prejuízo, digamos, para os níveis sanguíneos. Não, aí eu ia pro doar sangue, porque eu sou doadora de sangue, Sim. até porque eu tenho um sangue difícil. Ah. Adoro dizer que Qual eu o seu sempre. tipo de Meu AB negativo. Certo. Sempre quando chega lá para doar, tem uma bolsa só, não tem AB negativo. Ah. Então, assim, eu gosto de doar. Aí eu ia fazer doação de sangue para já aproveitar fazer, porque aí sai o resultado, como é que tá teu sangue, né? Dá o Eles fazem básico, os né? exames. Aí eu tentando ver, eu falei, cara, como é que. Aí aquela coisa, cai na rede pública para ver se eu consigo fazer. Aí, rede pública é o tal do SUS, né? Evidente que você não consegue fazer. Entra na fila. Se vai ser daqui uma semana, daqui 2 anos, só Deus sabe. Sim. E aí nisso, uma pessoa da minha família ficou sabendo que eu estava com esse problema e falou: "Nossa, mas como, né?" Cobrou: "Ah, por que que não falou, tal", enfim. E eu vou ter que citar, infelizmente, para contar essa história. Aí o meu pai, que era médico, ficou sabendo através, né, que: "Olha, a Paula tá com esse problema aqui e tal", né. Meu Alguém contou para ele. Isso. Você não foi você Não, que ligou não, pedindo. não, assim, imagina que nada, imagina, eu vou lá e resolvo. Aí ele me ligou pra falar: "Não, o que que tá acontecendo?" Aí eu falei o que que era, né, perguntando, fazendo as perguntas médicas lá da vida, Sim. né, tal. Aí era final de ano e ele comentou comigo que ele ia viajar com a família, mas quando ele voltasse, ele iria me ligar pra eu ir lá, né, pra cidade onde ele morava, pra resolver essa situação. Tranquilo. Ele comandava um hospital. É, Ia te ajudar com tinha isso. lá, né, aí conheci, Sim, né, tinha tudo, sim. poderia fazer, né, tudo isso. Aí chegou janeiro, eu até pensei, eu falei: "Nossa, que viagem demorada, né", porque falou que ia me ligar. Aí passou janeiro, não houve ligação, chegou fevereiro, não houve ligação, chegou março, eu faço aniversário em março, né. Mas eu já estava assim, eu já estava chegando assim, o copo já estava transbordando, eu falei: "Cara, eu não tô mais aguentando". Aí é tudo, falta de que assim, tudo, tudo junto. Aí eu faço aniversário dia 11 de março. Dia 10 de março, e eu falei aí eu cheguei no limite, eu falei: "Cara, não consigo mais". É Você assim, sabe quando desabou. você desabei, eu falei: "Cara, chega, não consigo mais". Aí me ajoelhei ao lado da minha cama. E assim, eu até comentei que eu falo que foi uma experiência, eu sempre creio muito, mas foi uma primeira experiência real que eu tive com ele. Impressionante. Eu me senti assim num campo de futebol, Juan,
Eu lá naquele meio onde chuta, eu não sei como é que chama, lá onde chuta, lá para começar a partida, lá no meinho, eu me senti lá no meio com uma luz assim, e Você assim ficou de toda joelhos em focada. oração, É, falando com o homem. Aí eu falando com o cara, eu falei, né, eu falei, meu pai, eu preciso da sua ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer. Então, eu conto com você, meu pai. Menino, aí chorei, me acabei, eu falei: "Nossa senhora", eu falei mas ainda assim, fui dormir e aquela história: "Amanhã bora, porque amanhã tem, vamos embora, né". Aí tá, tranquilo. Acordei de manhã, qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Vai fazer xixi, todo mundo, né. Sim. Aí, né, tô ali, sentei, fazer xixi, de repente só escutei assim, ploft. Aí eu olhei, eu falei: "Uai, que é isso? Coisa estranha", né. Peguei, saquinho, enfiei a mão, peguei, aí era um troço, uma bola de gordura de carne, eu falei: "Gente, o que é Isso isso?". saiu de mim? É, não, eu achando que eu falei: "Caiu alguma coisa", enfim. Toma uma aguinha que melhor. É, aí eu falei: "Meu Deus". Liguei pra essa médica, falei, né, com a secretária lá, Sim. eu falei: "Olha, aconteceu isso", ela falou nesse meio tempo ela falou com a médica, né. E aí a minha médica falou: "Não, fala pra ela vir aqui. Sim. Coloca o negócio dentro do vidrinho com água pra vir aqui". Resumindo, cheguei lá, fui, mostrei, contei, eu falei: "Não, fui fazer xixi aqui agora e de repente escutei esse ploft aqui", e foi. Aí eu perguntando pra ela: "Mas o que é isso aí?". Ela falou assim: "Isso aqui é o seu mioma". Nossa. Eu falei: "Como assim?". Ela falou assim: "Não tem explicação". Aí eu comentei, eu falei pra ela o que eu tinha feito Sim. na noite anterior. Ela falou: "Paulo, isso é um milagre". Resumindo, Porque não é uma coisa comum que um não mioma cai, o saia mioma não sozinho. cai, não cai. Nossa, que Aí bênção. não, benção, eu até já falei, já contei isso em vários lugares, porque assim, cara, foi um milagre. Sim. E impressionante, né, Mas a então médica mandou analisar, viu o sim, não, resultado? ela conhece, sabe o que é, Sim, né. sim. Aí, aí lógico, né, eu sangrando, andava, né, com absorvente e Claro. tal, né. Coloquei nesse mesmo dia. No próximo xixi que eu fui fazer, não tinha uma gota de sangue. Nossa. Parou tudo. Aí eu voltei naturalmente a menstruar, naturalmente uma vez por mês. E nunca mais. Nunca mais. Nunca mais tive absolutamente Que nada. experiência maravilhosa, Não, Paulo. mas é isso que eu falo, para mim, esses momentos de dores que eu tive ao longo da vida, com várias coisas, né, que acontece, porque os problemas estão aí, eles vão Claro. acontecer. Mas eu sempre saí tão fortalecida. Uma outra coisa, nesse período que ia, assim, quebrada, mas assim, dinheiro para absolutamente nada. Aí, por exemplo, uma lição que eu tive que foi muito legal, é que eu me vi, sei lá, eu não lembro hoje em termos de valores. Eu ganhava X, né, antes de começar, né, nessa dificuldade e tal. E aí eu me dei conta que eu ganhando, sei lá, 10 vezes menos, eu continuei vivendo do mesmo jeito. Então assim, houveram muitas limitações, mas eu sobrevivi. E estamos aqui hoje contando as É, histórias. mas essa coisa também de dinheiro, assim, é importância muito que a gente dá. Lógico que eu trabalho para Claro, ganhar, para ter uma vida digna, né, de sim, coisas, de fazer coisas que eu gosto de fazer, comer, viajar, eu gosto. claro. Mas eu falo que o segredo, até nesse sentido, então, é lógico que eu tô aqui para ganhar, mas assim, a minha primeira procura em termos de trabalho não é o dinheiro, porque eu falo, eu sou representante comercial, eu sou vendedora, né, sempre fui, Sim. a vida inteira, a maior parte da minha vida. Mas eu falo que eu não tô aqui para vender, eu tô aqui para servir o meu cliente. Então o que que acontece? Então assim, num primeiro momento, eu não vou: "Ai não, nossa, tem um Temos que projeto, fechar, temos que vou fechar. ganhar aqui, nossa, comissão, vou ganhar". Não é nisso que eu penso. Como eu não penso no dinheiro desta forma, ele vem naturalmente, é impressionante. Claro.
Porque assim, quando você não E o cliente pensa... percebe isso, né? Que você não está ali para É, ganhar a não, comissão, e sim é. para atendê-lo A da melhor primeira forma. coisa que o meu cliente entende é assim, ela tá aqui para fazer amizade comigo. Já percebe que essa é a É, pegada. mas assim, aí é a forma com que eu vejo a vida, mas assim, é tudo, e a coisa acontece. Então eu espero o melhor e normalmente ele vem. Às vezes não tão do jeito que eu gostaria, mas como eu sou caroço, eu falo: "Ah, mas espera aí que tem coisa aí, vai vir, não veio aqui, mas vai vir". E assim, e o que me move também é isso, eu tô sempre nessa espera de coisas boas. E elas vêm, de um jeito ou de outro, numa interpretação um pouco, às vezes, diferente, mas elas vêm, e é assim que Ah, e acontece. essa forma de você se relacionar com os É, clientes é um mecanismo maravilhoso de fidelizá-los, né? Porque eles vão se muito. lembrar de você o tempo todo, É, até te pedir uma orientação, mesmo que chegue um concorrente lá, vão te é, ligar e te perguntar a é. respeito daquilo, né? Aliás, hoje, nessa reunião que eu tive de manhã, né, com 2 pessoas, foi muito legal que, um deles eu já conheço de muito tempo, né, a sócia conheci na verdade hoje, que foi muito legal, nossa interação, e tal. Mas assim, no final, quando já estava indo embora, né, eu brincando, né, com ele, eu falei: "Nossa, mas assim, tanto tempo, né, que a gente não se vê, não sei o quê". Aí a gente falando, ele falando assim: "Paula, é impressionante que nesse nosso segmento, eu vou te dizer, eu nunca ouvi nesses anos todos, absolutamente ninguém falar mal de você". Isso é E um assim título importante, né? e assim, ele até trabalhou com outras pessoas que trabalham até como concorrentes meus, ele falou assim: "Até dentro dessas pessoas eu nunca ouvi um comentário que te diminuísse de alguma forma", falando não, é assim, a pessoa poderia não falar muito bem, mas Claro. assim, ele falou assim: "Mas eu sempre senti o respeito que as pessoas têm por você, que é isso que eu quero. Eu quero e exijo respeito". Então comigo é assim, respeito para mim é fundamental, Juan. Então assim, ah, porque fulano falou, aí trouxe aquela dor, e porque disso. Comigo, de raríssimas vezes, quando eu paro para pensar na minha vida, eu tive que passar por isso, porque eu sempre deixei muito claro: teu limite é aqui, ó. Daqui você não passa comigo. E eu não deixo você passar. Então, assim, eu me preservo. Então, assim, eu tô o tempo inteiro atenta a quem eu sou e eu me preservo, porque é obrigação tua não, é Claro, obrigação claro. minha ter uma vida bacana. Então é o que eu digo, você nasce, morre, nasce, vive, cresce e morre sozinho. Agora, Paulo, você, pelo que você está contando ali, você é uma pessoa Hum, que preza muito pela liberdade, né? gosto. Pela capacidade de você mesma gerir os aspectos da tua vida. É muito interessante essa conquista, mas às vezes isso tem algum custo, que você tem que, às vezes, ter que limitar algumas pessoas ou que você, enfim, em alguns momentos tem que vivenciar coisas sozinho. O que já te custou que você diga assim, tudo bem, se tiver que pagar esse preço eu pago, mas eu continuo a preservar essa minha escolha de me manter livre, de ser uma pessoa independente, de não ficar dependente de pessoas que às vezes querem me encaixar em alguma coisa para que eu também devolva. Olha, eu vou te dizer que eu nunca vivi essa situação. Por exemplo, quando eu fui casada, com o Zé, meu querido, meu amigo, meu ex-marido, Sim. que somos amigos. Mas assim, eu não sei se é porque eu sou muito clara, então assim, de ter alguém que venha tentado tirar, eu nunca passei por essa experiência, Alguém porque te eu sei cortando as asas. não. Nunca, porque eu sou muito clara nas minhas coisas. Então, assim, eu sou muito sincera, então, assim, eu tô pensando, por exemplo, em termos de relacionamento. Se eu espero isso de você, Juan, eu vou te dizer. Por exemplo, eu e o meu ex-marido, que aí nós viramos amigos, é um cara muito bacana aquela coisa de integridade, que eu tenho um checklist, né. Uhum. Então, honestidade e, assim, pontos muito positivos. Só que viramos amigos e nos separamos. Para você ter uma ideia, puta, uma próxima vez eu vou trazer uma matéria, imagina, Sim. era Correio Brasiliense, imagina, jornalzinho Sim. de domingo do Correio Sim, Brasiliense. impresso, que Você a gente pegou? assinava, tinha É, eu assinatura. tinha. Sim. Nós fomos capas,
desse jornal de domingo e o nome era assim: Meu Ex, Meu Amigo. Olha só. Então, assim, eu nunca tive, até porque eu tenho uma postura, né? Assim, é o tom de voz, o cabelinho curto. Então, assim, o pessoal já olha e fala assim: ai, meu Deus, não vou mexer com ela, não, porque, né? Aí o bicho pega. Não. Então, assim, e quem conhece sabe que não é isso. Então, assim, pra mim, tudo tem que ser dito. Então, e assim, é o dito e aquela forma assim, não é apontar o dedo pra você te acusar. Colocar limites claros, né? Então assim, eu não falo pro outro, olha, porque você, isso assim, na vida profissional, pessoal, com Claro. amigos, relacionamento. Então assim, eu não sou essa coisa de dizer, porque você te acusar. Eu não falo de você, eu falo de mim. Então eu mostro aquilo até onde eu consigo ir, aquilo que eu permito, aquilo que eu não permito. E isso eu tenho muito claro de mim, que respeito para mim é Agora, fundamental. essa decisão É. tua de colocar as coisas às claras, nem sempre as pessoas sabem fazer e depois se queixam porque alguém não respeitou determinados limites que a pessoa É. nem não externou. Porque Então, quando o assim, jogo vai fulano ser... não viu. Pois Claro, é, mas você ele não não, ele disse. não viu. Você não disse, como é que a pessoa vai entender? Então, E esse exercício tem que ser feito de uma maneira natural, porque eu sim, tenho os meus limites, você os aham, seus. Se sim. cada um coloca as claras, agora se É. não coloca, como alguém vai adivinhar, né? É. Não, eu falo assim, que essa coisa, né, de relacionamento, seja pessoal, profissional, enfim, mais o pessoal. Então, assim, você achar, porque aí, assim, é muita vaidade, né? Que, não, é fulano que tem que ser, porque assim, você se coloca como se fosse a melhor. Não, você tem um monte de defeito, eu sei todos quais são. Não vou contar nenhum aqui, Sim, porque eu não sou nem maluca. sim, Mas eu sei quais são as minhas todos, limitações. claro. Todas. Então, assim, eu vejo muito nessa parte de relacionamento mesmo que falta inteligência emocional para as pessoas. Então, até, por exemplo, uma relação familiar, né? Mãe com filhos, com netos. Porque. Não! Respeita o outro. Então, assim, tem inteligência emocional para falar com as pessoas. Então, assim, num relacionamento, né, homem e mulher, eu acho que é muito assim, eh, um ponto, acho que para dar certo, então, para mim tem que ser assim, por exemplo, eu vou encontrar com alguém que, por exemplo, para mim, que tem um checklist, que não seja trabalhador, que é descansado, tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. De que é assim, de que é um bom filho, né, que cuida bem do é isso que eu falo, eu reparo nos detalhes Claro, pequenos, que é que me dizem sobre quem é a quem você pessoa? é. Então, você tem filhos, você para como é que você trata as suas filhas? Claro. Isso para mim, eu fico atenta a essas coisas. Então, tem um padrãozinho para mim que é aquilo. Então, se tem, é a coisa de que trabalha, tem essa coisa do É esforço, responsável, responsável, honesto. trata bem as É, pessoas, claro. principalmente, que eu falo, principalmente uma coisa que me pega muito, é tratar, porque tratar o cara, né, é O bom, fácil, bem. claro. Mas eu fico de olho como é que você trata o teu porteiro, o garçom, o recepcionista, é isso, é esse olhar que eu tenho. Então assim, aí foi lá, preencheu, estamos aqui, Podemos avançar. não, tem possibilidade, tem possibilidade. Esse tem chance. E tem que ter bom humor, que mal-humorado comigo não rola. Aí, assim, quando você faz uma escolha mais ou menos nesse sentido, e isso assim, eu falo, cabe para tudo, para amigos, para tudo. Claro. Fica muito fácil, você se sente à vontade para chegar e falar o que tem para ser dito. Agora, falando em Hum, chegar e falar o que tem é, para ser dito, vamos fazer um exercício hum, aqui. hum, Imagine, hoje você está hã, no quilômetro 61, aí, olhando para Paula hum, no quilômetro 20. hã, O que você diria para Paula de 20 anos de como tocar a vida para transitar bem na vida? Imagina a hã. Paula de hoje falando para Paula de 20 anos. O que você diria para ela fazer igual, diferente, mudar o quê? Olha, eu Que vou você te diria dizer para essa sem Paula? querer parecer arrogante, eu olharia para ela, daria um tapinha nas costas e falar assim: "Cara, você fez tudo direitinho".
Porque a Paula dos 20, porque é essa É a de determinação. 61 falando com a de É, 20. eu ia olhar para a de 20, eu falei, pô, você tá no caminho certo, você Tá aí. fez direitinho. Eu Toca em cheguei nos frente. 60, toque em frente. Porque, assim, é um propósito que exatamente, eu sempre fui de desafios mesmo. Uhum. Sempre fui. Quando tinha 20, até porque eu tinha que correr atrás das coisas, né? Claro. De conquistar as coisas e, assim, que foi muito legal. Então, assim, como eu sempre tive esse perfil, assim, de honradez, de ter ética, de ter moral, eu sempre tive. Com certeza não vai haver ninguém que um dia vai dizer, ah, Paula, não sou. Não sou, nunca fui e nunca serei. Então eu sempre busquei, porque assim, lá nesses 20 anos, aí assim, Você aquilo já que eu tinha essas falei, coisas, esses caminhos, esses... muito, porque eu não tinha alternativa, Claro. era por mim mesma, porque tinha que fazer o troço andar, que senão teria problema, né? Então, tanto que se me perguntar, ah, Paulo, você queria voltar a ter 20, 30, 40? Não quero. Os meus 60, porque assim, eu vivi bem, tendo problemas, né, derrotas, sucesso, tudo, Claro. como na vida de qualquer pessoa. Claro. Eu vivi bem todas as minhas fases. E, cara, assim, sabe quando assim, eu tô preparada, é o que eu falo, me deixa aqui, né? Mais um tempão, porque eu não tô querendo ir por agora, não. Isso. É. Não chama minha senha por Não, enquanto. não, deixa aqui, me esquece. Tem gente mais na frente. Mas assim, é aquela segurança que eu tinha. É assim, com 20 eu tinha aquela segurança que eu tenho que ir lá, eu tenho que refazer, é por mim mesma, eu tenho que fazer, e, enfim. Mas assim, lógico que tinha uma insegurançazinha, até porque Claro. é a imaturidade até da Total, própria idade. claro. Mas eu passava, quem olhava, falava assim, essa menina sabe. Aí aquilo que eu falei no início, eu dei muita sorte, porque eu encontrei muita gente legal que me serviu de referência, que me apoiou, que me recebeu com amor, com carinho. Eu sempre tive isso a minha vida toda. Aí, então assim, eu ia olhar pra Paula e falar assim: "É, menina, até que você não fez tanta bobagem assim". Agora, Paulo, você Hum. está me parecendo uma pessoa que está sempre de bem com a idade em qualquer momento dessa caminhada. O Total. que você diria para essas mulheres que hum, não são todas, evidentemente, porque temos de todo, e homens também, né? Eu já conheci situações do homem que disse que tinha uma idade menor, achando que ia sair só naquele dia com a menina, e ele começou a namorar e depois tinha dificuldade de desfazer a mentira. Pois O que você diria para é. aquelas mulheres que não querem assumir a idade que têm? Então, É. fala aí para aquelas que têm 40 e dizem que têm Olha, 28, eu vou que te têm contar. 60 e dizem que têm 40. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo o ano passado. Opa, Então, aos assim, 60. Ah, eu sou, como eu disse, né? Eu sou extremamente vaidosa. Sou muito vaidosa. E eu falei, aí aquela coisa, vai envelhecendo, o trem vai caindo, sim. né? O Aí, pescoço, então... não, menino, fala de pescoço, não, vou até cobrir o meu aqui. Mas, então eu tava assim, aí um dia eu falei, cara, o pescoço, essa dobra, e até porque eu gosto de usar coladinho, aí assim, põe o colar mais grudadinho aqui, aí vem a... Eu falei, ai não, eu falei, gente, eu vou ver, eu acho que eu vou fazer uma cirurgia, que eu vou ver quanto custa, dar uma esticada, tal, não sei o quê. Aí foi interessante, aliás, é muito interessante essa Ah, história. Aí marquei, né, com um médico, né, porque eu já fiz cirurgia de pálpebra em cima, né. sim, Aí eu voltei nesse médico, tal, que é uma figura, inclusive. Aí marquei, eu falei: "Ai, não fui". Aí tô lá, né, na sala sim, na de sala de espera, espera. esperando dar o meu horário, né. E aí nisso eu vendo, entrando um monte de mulher, não é nem falando, cada um faz o que quer da vida. Claro, Eu falo claro, sobre claro. o que eu quero pra mim, cada um faz o que quer e não me interessa, tá feliz? Vai lá e faz. Aí eu tô lá esperando, né, aí eu vendo muita gente entrar, de mulheres da minha idade, às vezes mais velhas, então assim, a primeira coisa que, assim, eu comecei a observar, primeiro que eu olhava um rosto que não condizia com o corpo, com o resto. Uhum. Enquanto eu esperava, eu ficava muito assim, ó, aqui, sabe aquela coisa de puxando a pele? Sim, Isso aqui é pele de 60, que falta claro, colágeno. claro. Tá, né, e eu olhando, aí eu reparando quem entrava, quem saía. Aí chegou minha hora da consulta. Aí fui lá, né, na consulta, ele me explicando que tipo de procedimento teria que ser e tal, né. Aí me explicando que não adiantava só fazer aqui, porque você estica aqui,
Aí vai ficar desproporcional com o outro, tinha que ser tudo. Aí é um procedimento que descola o músculo. Aí eu falei, nossa, já fui ficando tensa. Aí lá me passou o preço, tal, a menina, não sei o quê. Aí, tá, fui embora pra casa, né, pra pensar. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa eu fiquei pensando, cara, pra fazer um procedimento desse, eu gastaria X. Eu falei, e se eu revender isso numa viagem, dá pra fazer umas 4 viagens internacionais e bacana. Que eu gosto muito de viajar, né, eu falei: "Pô, dá pra fazer". Mas você sabe o que que mais me pegou? Eu falei: "Cara, eu tô procurando um problema pra mim que hoje eu não tenho". Então, assim, eu vou acordar, me olhar no espelho, vou falar: "Nossa, tô linda, maravilhosa, toda esticada". E quando eu olhar pra baixo, quando eu olhar pra essa mão aqui? Não terá resolvido. Não, aí é assim, é buscar um problema que não vai ter fim. Claro. Porque aí não, aí, Aí tem que cara, eu arrumar a vou ter mão. que fazer uma mão. Aí depois eu tenho que fazer a parte interna, não sei das quantas. Aí eu tenho que cara, você arrumou um problema que você não tinha antes. E assim, e o meu, essa coisa de papada, e assim, né, e é uma coisa muito que acho que é o meu lado mais egoísta. Não é pra mostrar para as pessoas que eu tô bonita, é pra mim. Claro. Aí, resumindo, eu falei: "Cara, olha o que que eu vou fazer da minha vida. Eu vou procurar, vou gastar um dinheiro que eu podia estar gastando com momentos, que viagem é o que a gente Maravilhoso. grava, né". Sim. Eu falei assim: "Para fazer um negócio que não vai ter fim, vai me trazer uma insatisfação diária". E é uma cirurgia, de toda forma é um risco, né. Não, além disso, né, mas assim, eu não vai ter fim, porque primeiro porque você precisa de dinheiro para fazer todo o resto. Você tem não. Então assim, é aquele desconforto de você olhar e olha, eu vou te dizer uma coisa que me retrata muito. É assim, eu sempre soube quem eu era, eu sei quem eu sou. Uma vez uma amiga me eu sempre tive cabelinho curto, a vida toda. Máximo aqui, eu sempre gostei de cabelinho curto. Certo. E uma amiga uma vez me falou tanto na minha cabeça: "Não, mas você tá sempre igual, tem que colocar o bendito do aplique lá", Sim. sei lá como é que chama o lá, não sei. Mas é o tal do Aplique. aplique. Menina, falou tanto na minha cabeça, eu falei: "Vou", aí eu gastei uma grana para comprar o bendito do cabelo pra pessoa aplicar. E assim, eu sei que em um mês o cabelo estava aqui, em um mês eu contei ele 3 vezes, ele parou aqui, porque eu olhava, até que chegou um dia fatídico à noite, que eu acordei e fui eu falei: "Meu Deus". Eu comecei a arrancar aquele estufo, eu falei eu só fazendo as contas de quantos reais eu estava jogando ali no lixo, né. Mas por quê? Que eu acho interessante, isso já tem também tem uns 15, 20 anos isso. Porque cada vez que eu acordava e eu me olhava no espelho, Juan, eu tomava um susto, porque eu não reconhecia aquela pessoa. Olha só. Aquela pessoa não era eu. É assim, pra você ver, é a coisa de um Sim, cabelo, é uma coisa de fazer uma cirurgia, de perder o meu olhar, o meu tipo de cara, eu claro. falei assim: "Eu não quero correr o risco de esquecer quem é a Paula que eu conheço de Sim. uma vida Não, toda, essa evolução". e as pessoas têm, enfim, cada um tem a sua liberdade de fazer, mas realmente tem que ser uma coisa que te Não, é deixe bem, sua. né, E te é deixe e bem. assim, eu acho que como tudo na vida, é você fazer por você. A Claro, consequência é que você pode agradar os outros, mas claro. qual é a prioridade? É você, Você. é simples Essa assim. essa é uma lição importante. É. Paula, nós estamos caminhando para o Hum. final, vamos fazer 2 momentos a partir de agora. O primeiro, eu queria que você se dirigisse para sua câmera ali É. e, enfim, desse seus agradecimentos, mandasse abraço para quem você quisesse, você tem toda a liberdade de dizer Ah, pode, tem eu uma colinha aí tenho. para dizer os Eu nomes, tenho. fica à vontade, Não, não pode. é nem para os nomes, que eu não sou nem doida de Ah, falar os nomes, que vai e fala sim, assim: "Ai, ela falou de mim, não sim. acredito". Mas assim, é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é muito interessante. Já É, falo pra sua câmera é aquela. nossa, eu tô Você demais. É a falar olha, aí pra você ver, com 61 anos, e assim, é a primeira vez num podcast, pode ser que hajam outros com 70, com claro, 80, talvez tal. estejamos aqui de novo falando É. em outra oportunidade, Não claro. é? E aqui vai ficar 20, 30, 50 anos. E estas conversas que É. são reais, que Aham. daqui a alguns anos não vão existir, porque todo mundo hoje desconfia,
essa é a realidade que vivemos, todo mundo desconfia que hoje tudo é IA. Aqui não, aqui é físico. Tem até aquele teste que faz assim com a mão para ver se é uma imagem. Eu já fiz aqui isso. fazemos Pra quantas vezes testar, eu for. já fiz isso. Mas, sim, qual é a frase? Olha, a frase é do filósofo do Confúcio, né? Sim. Um chinês, né? Que ele diz o seguinte, que eu acho que retrata perfeitamente, que é o seguinte: envelhecer é trocar a pressa pela sabedoria, a competição pela harmonia e a força física pela força do caráter. É isso. Envelhecer para mim é isso. Maravilha. Aí assim, nossa, aí assim, agradecer que, cara, é uma... e outra coisa que eu acho que é muito legal é a gente se proporcionar. Quando vocês me convidaram, vão participar, nossa, me bateu uma certa insegurança. Ai, meu Deus, podcast. Até porque não é da minha geração, né? Claro. Então você fica um pouquinho inseguro. Desafio. Mas é o tal do desafio. Num primeiro momento, eu falei, ai, não, gente, não vou, porque posso falar muita bobagem. E você se conteve, porque você me disse, eu vou falar palavrão. Eu falei, fica à vontade, porque a Porque câmera palavrão é sua. aqui é vírgula, né? Mas eu Certo. me contive pra você não passar vergonha. Mas, assim, que é exatamente isso. Para mim, estar aqui com você, que super agradeço a vocês, é um desafio total. Total para mim. E, assim, eu vou embora daqui agora que, tipo assim, venci mais uma. Continuando nessa mesma pegada, nessa mesma toada, o segundo momento. Agora você vai também olhar para a câmera e você vai falar para as mulheres 60 a mais. Alguma ideia, algum pensamento, porque conselho não se dá, enfim, mas Não. é a tua crença de vida, a tua postura de vida para dizer, olha, temos muita coisa para fazer, temos Sim. muita energia, Uhum. vamos levantar da cadeira e temos muito para realizar. Então, diga do seu coração para essas mulheres. Não, eu digo, eu acho que... E também homens, né? Porque homens e mulheres, enfim, é ser humano. Que muitos. Então, assim, o tipo de vida que a gente vai levar, tá aqui, ó. O poder é nosso. Então, e são coisas simples, são exercícios diários. Na hora que você se der conta, que você fala assim, nossa, mas não é que não foi tão difícil? Você vai se dar conta, então, assim, é com amigos, é com atividade física, é sair para comer bem, é para tomar um bom café. Mas, assim, o que não dá, que tem outra frase aqui, que eu vou dizer, que é essa daqui, ó, quer ver, ó? Que o maior ladrão da sua vida é o tempo de espera. Você vai esperar mais o quê para ser feliz? Se você não foi lá atrás, por que continuar? Tenta. É só tentar fazer. Então, não são coisas mirabolantes que tem que fazer, não é isso. Vai lá e tenta. Na hora que você tiver uma experienciazinha bacana, fala assim, cara, não é que é bacana que dá tempo? Então, assim, eu, até quando Deus permitir, eu vou ser abusada. Eu vou fazer o que eu tiver para fazer e não quero nem saber. Como diz, né, que já ouvi da minha família, que imagina eu com com demência, o que vai virar? Eu falei, não vai ficar pior do que já está. Mais ou Vai menos ser a isso mesma aqui, coisa. não, vai ser, enfim. Então é isso, vai lá e tenta, simplesmente. Tá feliz, tá em casa, sem motivação, cara, é muita coisa que pode te motivar de várias formas. É só lá, então assim, é tua escolha. E assim, quem me conhece sabe que eu tenho um chavão que eu falo, que eu tenho uma camiseta que diz mais ou menos assim, é bruta, mas é fofa, sou eu. Então que eu falo para os amigos assim, não me faça ir até você, te segurar e dar na sua cara. Não me faça fazer isso com você, tá, Juan? Então assim, vai lá, então assim, não tem muito segredo, só tenta. Com coisas simples, que você vai falar, puta, perdi tempo, mas tenho tempo ainda. Maravilha. É isso. Que maravilha. Que Nem li maravilha. o resto. Mas tá ótimo. Isso fica para uma próxima conversa. Estamos finalizando esse segundo episódio. Assistam o primeiro episódio, que com a Paula, cada experiência, cada conversa, cada história é fantástico de escutar e de aprender junto com ela e ter essa energia que nos estimula para seguirmos adiante com disposição, com alegria no coração, com esperança. Assistam o primeiro episódio e os demais episódios das outras entrevistas, que sempre é essa toada, porque aqui neste podcast a experiência é o currículo. Teremos
em breve um novo episódio com outra convidada ou com outro convidado espetacular, como foi a Paula no dia de hoje. Te agradecemos imensamente. Acessem a nossa página de internet, www.podcastdaexperiencia.com.br. Lá vocês encontram as nossas mídias sociais. E curta, compartilhe, mande esse link para as pessoas que você gosta, que você ama, que você quer que assistam. Uma conversa divertida, leve, alegre e que nos dá muito ânimo para continuar essa vida com alegria no coração. Até a próxima.